Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Plannercast, o podcast que veio para revolucionar o mercado dos planejados. Meu nome é Jaque Lucena. E o meu é Renato Dias. E hoje a gente queria fazer um prosa guiada, né, Renato? Seria show de bola, hein? Mas não dá, a galera não vai encarar, né? Esse cara aqui, ele anima muito as mulheres e os homens também ficam felizes, né? Eu acho que ele anima mais os homens, viu? Eu acho que é mais os homens. Que os homens ficam muito felizes com a mulherada. É isso aí. Ó, com vocês aqui, Eric. Beleza, Eric? Como é que tá? Toledo! Muito legal, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Mais conhecido como criador do Desafio de Sexta. É isso aí. Minha assinatura. Como é que é? Como é que ele fala? Eu tava ensaiando antes do Eric chegar, é lógico. Bom dia, vagabunda! Como é que vocês estão? Não tem corte de Instagram. Aqui pode falar. Nossa, que bom. Mas hoje a gente vai falar de planejados. E afinal, eu também tenho uma empresa. Verdade. Mas, gente, é sério, vocês precisam seguir o canal do Eric. Eu já falei pra vocês e repito. Não, e Eric, eu também tenho que te agradecer, porque já que segue você, né? Então... então já. Vocês veem que o Renato Mais é um um homem homem feliz. Muito bom. Aí hoje temos o convidado, né? É verdade. Mais que especial. Tá mostrando ele aí? Não, peraí, deixa eu ver. Primeiro é o Stallone. É o primeiro podcast que ele participa. É aí, primeiro... que honra, hein? Olha o tamanho da fera. Deus, é muito grande. Olha ali, gente. Bem-vindo, Stallone. Fala, Stallone. Chega, treme. Medroso. Tão corajoso que treme. Ó, tô tremendo aqui. Vou pôr ele de volta aqui. Esse nome dá certinho, né? Pra ele. Tudo a ver. Só Coisa o do Eric. Vicente também. Só o Eric e o Vicente pra colocar o nome dele. E diz ele que vem esse é o Stallone e vem o Silvestre. Vai vir o Silvestre, em breve. Isso aí. Já, daqui a 15 dias. Tão grande quanto? Tão grande quanto. Muito Só bom. muda a cor. Combinou demais. Fofinho. Parabéns, adoro a criatividade de vocês. É isso aí. Gente, pra quem não sabe, o Eric, além de influencer, ele também trabalha no ramo de decoração até então, né? Sim. Que era papel de parede. E nos últimos anos ele entrou aí pra loucura, que eu digo, De fazer obras. de fazer obras. Virou obreiro, como diz minha Obreiro. cliente. Amém. E o mais engraçado é que eu só escuto ele falando, eu sou apaixonado por isso. Eu gosto demais. Eu sou apaixonada por isso. Na verdade, quando eu comecei com os papéis de parede, eu sempre posto fotos de antes e depois, porque só de mudar uma parede, eu já fico assim, nossa, que legal, né? E o cliente sempre, meu Deus, deu outra cara. Mas assim, agora pegar a reforma completa, aí é outra coisa. Você mudar a iluminação, hidráulica, mudar o piso, as paredes, layout, eu amo, eu adoro. E a sensação que dá é legal, né, Eric? Demais. O antes e depois fica mais impactante ainda. E aí, E Eric, como é que você caiu nisso? das obras... Não, das obras do papel de parede, assim... Como que você começou a empreender nessa parte? Você estudou arquitetura, você, sei lá... faculdade, Bom. Sua mãe, sua família vem disso? Como é que conta aí um Nada. pouquinho pra gente. Como bom geminiano, né? Que não sabe o que é da vida. Não sei, eu não conheço. Você conhece, Renato, Aqui, algum ó, geminiano? tá aqui do seu É daquele lado. lá, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz não sei o que Exato. lá. Já fiz karatê, natação, já saí de tudo, minha mãe ficava maluca. É assim mesmo, a minha é a mesma coisa. Eu comecei, na verdade, quando eu fiz 17 anos, eu prestei vestibular para arquitetura e dança. Dança é uma segunda paixão que eu tenho na vida. E aí não passei. E fui fazer particular mesmo, de arquitetura. Entrei. E eu tenho dislexia e déficit de atenção. Então, não tomava medicamento e era um negócio que atrapalhava muito. Impossível passar numa prova quem tem isso. Impossível. Eu digo isso porque esse daqui, Sem ó, descobrir- não consegue nem ficar 5 Parado. minutos concentrado, não consegue nem ler a pergunta até o final. Não Pegar umas entendo perguntas total. daquele tamanho lá que cai na FUVEST, Sim. não consegue. Não dá pra prestar E atenção. ó, eu vou falar, depois que eu te conheci, eu falei, eu acho que eu tenho a mesma coisa que ele. Vá que atrás, você começou porque a vale falar. pena. Sim. E aí eu desisti de arquitetura. No primeiro ano, você tem uma aula de desenhar plantas à mão. Certo. Né? Mas é tipo uma coisa básica. Hoje em dia todo mundo faz no computador, mas você tem essa aula para aprender.
E aí eu lembro assim perfeitamente que eu desisti quando a gente tinha que entregar aquela folha grande para os professores e a minha folha vivia amarela e de todo mundo branquinha, de tanto que eu apagava. Aí eu falei, cara, isso aqui não é para mim. Tipo assim, só que eu sempre amei. Eu sempre gostei. E assim, todo mundo, as pessoas que falam assim, eu gosto de trabalhar com isso. Eu jogava muito The Sims, sabe? The Sims, que é o de construir casa, não sei o quê. E eu sempre gostei muito de The Sims mesmo. E eu falava assim, gente, e eu sempre gostei de jogos e tal. Eu falei assim, cara, eu acho que eu quero fazer arquitetura. Fiz. Quando aconteceu isso, eu falei assim, cara, não é pra mim. Desisti. Falei assim, e fui pra administração. Me formei em administração. Mas assim, trabalhei com outras coisas. Eu nunca deixei mais ou menos de trabalhar com cores, digamos, com essas coisas mais decorativas, porque o decorativo com o artístico está muito interligado, assim, né? E quando eu me formei, eu fui trabalhar com tecidos, então eu trabalhava com texturas, com cores e tal. E aí, 10 anos depois, já passei por outros empregos, 10 anos depois eu caí no ramo de papel de parede. E antes de cair no ramo de papel de parede, foi numa obra que tudo começou. Eu tenho uma amiga que estava fazendo uma reforma, e aí uma arquiteta, ela estava fazendo essa reforma para essa amiga. Certo. E aí ela estava com um problema, estava com a planta e tal. Ela falou assim, Eric, nossa, meu Deus, você pode vir aqui pra gente poder ver um negócio. E tava dando tudo certo nessa obra, né? Igual dá. Tava dando tudo bem errado. Tava dando tudo Até por isso que ela te chamou, né? Bem errado. Imaginei mas assim, eu nem entendia de nada. Certo. Não entendia de obra, não entendia de papel de parede, eu não sabia nada. Tá. Era só você acha que é bom a gente fazer assim, assado? Sabe, coisas do dia a dia. Não era sobre o cano, sobre o fio elétrico, não era nada sobre isso. E aí eu falei assim, olha, eu acho melhor a gente fazer assim, porque no dia a dia ela vai precisar disso assim. E ela falou assim, nossa, você tem jeito pra isso, viu? Enfim. E aí a gente ficou amigo. E aí ela pegou e falou assim, olha, eu lembro que eu trabalhava numa clínica de estética na época, né? E ela pegou e falou assim, olha, eu tenho uma coleção de papel de parede que eu não uso. Eu tenho todos os books e assim, eu não tô tendo tempo de vender nem nada. Você não quer pra você? E aí você vende, enfim. Aí eu peguei e falei assim, eu quero tentar. Porque assim, eu trabalhava de carteira assinada, eu ganhava pouco. Pro que eu queria da minha vida, eu achava pouco. E trabalhava de segunda a sexta. Hoje eu trabalho muito mais, porque o negócio do empreendedor é que a gente acha que vai trabalhar pouco, né? Claro. Hoje eu trabalho muito mais, fora do horário. Você fala assim, agora eu vou ter vida. Cadê? Aí você acha que você vai viajar Nossa, que dó. Cadê? Que dó. E as Doce- férias? doce- O mês de férias. O vale-refeição. O convênio médico. Doce ilusão, nada né? disso. Doce ilusão. E aí peguei essa coleção. O Instagram na época, na verdade as pessoas estavam começando no Instagram ainda com essa coisa de vendas e tal. E aí eu montei a minha loja no Instagram com papel de parede e falei assim, gente, agora eu vou ter que viver esse universo. Então eu comecei só com papel de parede. Como eu vou... Eu ficava pensando assim, gente, como é que eu vou fazer chamar a atenção das pessoas para elas seguirem a minha página? Então a gente fazia enquete de qual papel de parede mais legal para tal ambiente, fotos de antes e depois, mostrando como é feita a instalação, como é feita a limpeza. A gente foi viver a vida do papel de parede. Porque, E isso certo. já era uma coisa diferente, porque ninguém fazia isso no Instagram. Sim. Né? Você Somente já tinha numa uma empresa, né? cabeça um pouco na frente. Eu queria chamar atenção para um produto, e inclusive o papel de parede, ele está crescendo cada vez mais no Brasil. Não é um costume do brasileiro usar o papel de parede, é um costume muito mais europeu, americano, norte-americano e tal. E aí eu fui trazendo um pouco disso para o mercado, né? Do tipo, olha, você pode colocar em qualquer ambiente, sobre a parede, enfim, tem algumas coisas que a gente fala para não colocar, né? Até para poder prevenir de não estragar o papel de parede e tudo mais, mas enfim, dá para colocar na maioria dos lugares. E assim, é muito mais rápido e prático que pintura, faz muito menos sujeira, você transforma um ambiente em um dia. E um outro diferencial também que eu queria é que a instalação fosse própria. Porque a maioria das lojas, e com tudo que eu trabalho hoje, ninguém quer a responsabilidade de instalar. Terceiriza, né? Tudo terceiriza. Então é assim, você chega na loja, compra o papel de parede e leva para casa. O que vai acontecer com o papel de parede depois é problema seu. E eu falei assim, cara, eu quero assumir esse risco. Eu quero ter isso. Então, aí eu peguei a coleção e acho bem legal a gente falar sobre isso, porque eu lembro... que eu fiz a minha primeira venda, eu peguei essa coleção em junho, e aí em junho eu fiz a minha primeira venda em julho.
E aí eu lembro perfeitamente qual que era a coleção, e a gente fechou uma venda e eu lembro que eu ganhei R$165 com essa venda. Porque nem cobrar eu sabia, tá, gente? Que eu tinha acabado de começar, então... Sim. Né? E aí eu falei, meu Deus, eu vou poder comer 4 vezes no McDonald's. Era só isso que eu pensava. Eu falava assim, cara, o Big Mac tá 22 vezes 4, ainda sobra um pouquinho. Não vi. Eu pensava nisso. Aí, beleza. Aí, e trabalhando, o pessoal sempre perguntando, porque a empresa nova, né, ninguém chega comprando já de cara. Então, assim, a gente fez para essa, ela indicou para mais um, mas aí a galera vai perguntando, como é que é o papel, como ele é feito, como é instalado e tal, e até as pessoas terem coragem de começar a comprar, e foi exatamente assim com a gente. Aí, em julho, eu lembro que eu ganhei mais ou menos uns R$500. Nossa, aí você... Aí eu falei assim, meu Deus, comer... eu sou louco por tênis. Aí eu falei assim... Vou comer McDonald's o mês inteiro. Não, aí eu já nem tinha pensado. Eu falei assim, eu vou comprar um tênis. Evoluiu o pensamento, ó. Evoluiu o pensamento. Eu queria um tênis novo. Aí eu falei assim, caramba, eu vou comprar um tênis. Só que, quando eu ganhei esses R$500, eu falei assim, gente, é quase tipo um quarto do meu salário. Aí eu falei assim, meu Deus, e eu trabalhei tipo, sei lá, um dia, 2. Aí eu peguei e falei assim, tá ótimo. Aí, agosto, a gente fez a nossa primeira venda grande, que foram, sei lá, 12 rolos. Nossa, bastante coisa. Sim. Aí eu falei, meu Deus, ganhei, tipo, meu salário praticamente. Numa venda. E aí eu fiquei, assim, eu tive uma chefe que foi muito maravilhosa comigo, porque ela me deixou trabalhar com ela e também continuar com a empresa, porque levava tempo, né? A gente tem que atender era eu sozinho, atendendo o cliente, não tinha um celular da empresa, eu atendia no meu pessoal, até, né, fazendo trabalho de Instagram e tal. Mas quando foi em dezembro, eu falei, não dá mais. Eu vou precisar sair, agora eu preciso me dedicar, contratar a primeira pessoa para trabalhar comigo. E deu muito certo, assim. Aí as coisas foram crescendo. E aí eu comecei a expandir para piso vinílico, para rodapé, para persiana, tapete. Aí eu falei assim, cara, dá para mudar um ambiente rápido, prático, sem sujeira, mas eu quero mais. E esse estalo do querer mais foi do ano passado. Legal. Eu falei assim, gente, é muito legal fazer o que eu faço, mas eu quero mais. Eu quero poder mudar a casa da pessoa toda. Porque as clientes, elas têm uma liberdade comigo de eu chegar na casa dela. Eu falei assim, olha, se eu fosse você, eu colocava esse. E a maioria das vezes que eu sugiro alguma coisa, a cliente vai no que eu... Te escuta. Isso. E eu falei assim, principalmente lavabo. Coloca um piso vinílico, um rodapé bonito, um papel de parede, vai fazer toda a diferença. Você vai gastar pouco. Ele fez isso com a gente, tá? E ficou lindo, né? Ele fez isso com a gente. Põe a foto aí, produção. Bota a foto. A gente chegou e falou que só queria um simples papel de parede. Não tinha como. Colocou 2 papéis de parede. Só quero um negócio simples aqui, não sei o que, eu vou colocar uma pedra. Ele falou, não, gente, vou trocar o piso aqui. Vocês não vão fazer isso. Não vão fazer isso. Aí atender o cliente, bem atendido. Cara, ficou animal. Ficou lindo, né? E a gente fez em 2 dias. Pôs o piso e o rodapé em isso mesmo. 2 dias. 2 dias. Então eu tenho essa vontade de transformar o ambiente. Eu aprendi uma coisa assim, a nossa casa, ela precisa ser aquele hotel resort que a gente quer ir. Então toda vez que eu saio de casa, eu quero ter muita vontade de voltar. Certíssimo. Então assim, por que a cama do hotel que eu pago é melhor do que a minha cama? Não vai ser. Teria que ser o contrário, né? Sim. Por que os meus móveis do hotel, eu chego lá... E móvel de hotel é qualquer coisa, né, gente? Por que o meu não vai ser o melhor? Entendeu? Então, é isso que eu penso. Eu quero sair da minha casa, mas ter muita vontade de voltar. Hoje eu tenho um apartamento pequenininho, que agora a gente vai mudar. Mas assim, eu amo. É lindo lá. Fiz com eles, não posso negar. Ficou maravilhoso. E é isso, assim. Eu acho que a gente tem que voltar para um lugar de conforto, para um nosso abrigo, né? Não, eu concordo. Nossa, aliás, eu concordo. eu não entendo quem faz diferente disso. Assim, Sim. aquela pessoa que não é apegada à casa, que não se preocupa com esses detalhes. E o que eu tô achando muito interessante na sua história é que você sempre procurou um diferencial na sua empresa. Eu tenho que pensar sempre além, né? Você assim... jogaram, entre aspas, um book de papel de parede na sua mão. Sim, você nunca tinha jogado. Ele poderia muito bem ter colocado lá, guardado na gaveta e nunca mais mexer Ou naquilo. então ter vendido da maneira como normalmente a pessoa vende, mas você foi, como eu vou explorar isso aqui de uma maneira diferente, o que é bem interessante, porque eu acho que às vezes a maioria dos empresários, eles só copiam como o mercado faz. Sim. Então, como é que todo mundo faz? Então, vou fazer igual todo mundo faz. E às vezes a gente quer ter um resultado diferente fazendo igual todo mundo faz. E é difícil, né? Porque tá todo mundo fazendo, então
A teoria é todo mundo comprar de qualquer um. E aí você, como foi atrás de fazer um trabalho diferente, talvez por isso que você destacou. Talvez não, tenho certeza que você conseguiu um resultado diferente por causa disso. Sim, porque, gente, o papel de parede, vamos supor, da marca X, na minha loja e na sua, é o mesmo papel. É o mesmo. A gente vai precisar diferenciar o serviço ou como vai ser, como o atendimento, né? E a segurança que a gente passa para o cliente. É exatamente isso. Eu sempre estou tentando pensar. Hoje em dia, por exemplo, é bom que a gente pode falar tudo aqui. O Instagram já foi uma ferramenta muito forte de vendas. A minha empresa começou lá. Hoje em dia, eu já penso em outras ferramentas. A gente já precisa ir para outras ferramentas. Sim. Até porque o Instagram não tem entregado o conteúdo como entregava antes. Né? Concordo. E às vezes até fazendo o tráfego, ainda assim não entrega como deveria entregar. Tudo isso tem um porquê, tudo isso tem uma métrica, eles querem sempre ganhar, eles perceberam que é uma ferramenta que você pode ganhar muito dinheiro, que você pode vender muito. Então, você quer vender muito, mas você vai pagar por isso. Sim. Eu não posso afirmar isso porque eu não trabalho lá, mas eu tenho certeza que sim. Porque não tem lógica o tanto de como mudou essas métricas de entrega, né? E hoje em dia todo mundo quer o Instagram, né? Assim, tipo assim, as empresas que antes não via, olhavam para o Instagram, hoje todo mundo tá lá. Mundo então, tá. Muito mais que site. Site é uma coisa importante, mas assim, gente, eu não procuro em site, eu procuro no Instagram. Todo mundo, eu Você também. tem uma ideia, lojas de carros, o foco deles era um Facebook, né? Aí passou agora a ser o Instagram. Então, mudou muito, né? Sim. Mas tá vendo como você já tá de olho em outra coisa? Sim. O olho lá no além. Se eu tivesse o dinheiro do Elon Musk, eu já teria inventado outra rede social. Ele não inventou outra, mas ele já tá lá se virando, tomara, né? Já comprou o Twitter agora, que eu achei, chuchu. Você vai ver que daqui a pouco já mudou. Achei chuchu. Show de bola. Agora, criar um Instagram ia ser incrível. Mas ele vai inventar alguma coisa, eu tenho certeza. Vou mandar uma cartinha pra ele. Vou marcar ele no Stories pra ver se ele me vê. E me diz uma coisa, essa veia empreendedora já tem na sua família? Meu pai é dono de ótica, sempre empreendeu. Eu acho que eu tenho essa coisa da venda muito do Isso meu pai. Que eu falar, que você tem essa coisa da venda, Sim, né? Que é muito vendedor. Você disse assim, eu não sei, eu consigo convencer, os clientes fazem do jeito que eu sugiro. Mas é porque você tem muito esse lado comercial. Além do bom gosto, claro. Sim. Eu acho que ele tem uma facilidade em criar conexão. Vínculos. Sim. Vínculos. Eu sinto isso também, das pessoas confiarem em mim. A coisa do gosto evoluiu, tá, Jaque? Foi evoluindo? Sério? Hoje, às vezes, eu penso no começo da empresa, assim, eu falo assim, não acredito que eu indiquei esse papel para essa cliente. Meu Deus. Não, hoje eu acho que tá bem mais refinado. E assim, eu não tenho medo nenhum de perder venda. Eu tava falando sobre isso hoje no Instagram, que eu tive eu conto depois, conto aqui mesmo o que aconteceu. Eu acho que vocês já devem ter passado pela mesma coisa. Acho que todo mundo que tem uma empresa passa por isso, que eu vou falar. Mas... Ó, a dislexia. Esqueci o que eu tava falando. Preciso falar disso e tava falando outra coisa antes. Você tava falando do seu... Da conexão, de criar conexão. Da conexão com a que cliente. As pessoas confiam em você. Sim. Porque eu consigo, como eu trabalho com papel de parede, eu consigo imaginar como vai ficar. Sim. Certo. Só que eu acho que eu ampliei um pouco isso na minha cabeça, porque eu consigo imaginar como vai ficar todo o resto. Então, assim, eu consigo imaginar como ficaria um sofá cinza com papel de parede cinza escuro, como ficaria a marcenaria na Cortal, como seria a iluminação, que seria boa, como seria a posição das coisas. Então, eu consigo imaginar. E aí, como você acaba tendo... Você tem uma mente artística. Sim. Então, a sua facilita, mente né? também é muito criativa. Sim. E aí, você usa isso também a seu favor. Sim. Eu acho que dizem que quem é muito criativo é muito esquecido. Eu sou muito esquecido. É verdade, aqui em casa também dá certo isso. Mas, gente, eu adoro inventar coisa. Eu também. Senhora. Não chega com um projeto... Só não lembra depois que inventou, né? Nossa, eu amo quando Só chega pergunta arquiteto... o que eu inventei, né? Aí não adianta. O arquiteto fala assim, Eric, a gente precisa escolher o papel de parede, o tapete, a persiana, não sei o que. Eu amo. Eu adoro, porque aí monta tudo na mesa. Essa cor com essa cor com essa, tá. Eu adoro fazer isso. Alguém anota, tira foto, porque depois a gente esquece. Eu faço sempre. Isso aí eu já faço, porque eu não vou lembrar mesmo. Aí ela liga depois e fala assim, qual que era mesmo? Aí eu falo assim, Aí eu já vejo lá... Olha a foto. Essa foto é de quem? É sua essa? Eu nem lembrava. Mas é tipo isso. Boa. Muito legal. E é bem legal isso mesmo das pessoas criarem conexão com a gente pra gente conseguir
conseguir fazer uma venda, porque às vezes até o pessoal do mercado dos planejados mesmo, eles acham que o cliente tem que comprar com a gente a qualquer custo ou só por causa do preço. Ou só por causa do custo, né? Ou só por causa do custo mesmo, Sim, né? As pessoas ainda, muitos vendedores, infelizmente, muitos empresários, eles acham que as pessoas compram preço. Não. E que as pessoas não compram todo o pacote. Eu acho que isso é da época dos nossos pais, talvez, de comprar por preço. É o que dá. Mas a gente não vive isso hoje, né? A gente tem cartão de crédito com muito limite para parcelar em muitas vezes. Ou a gente consegue juntar dinheiro. A gente vive uma outra realidade do que nossos pais viveram. E exatamente era isso que eu ia falar do que a gente passou. Eu fiz um orçamento para uma cliente. E aí, vou falar um preço X. Ficou 10 mil. Para fazer vários ambientes de papel de parede. E aí ficou 10 mil. Então eu tenho uma margem de desconto. Se ela for pagar à vista, eu tenho uma margem de desconto. Se ela não for pagar à vista, ela pode parcelar no cartão. E aí ela ligou, tipo, muito brava, dizendo: eu não estou pensando em pagar 10 mil, eu quero pagar 9. Aí eu peguei e falei assim: então vamos trocar os papéis de paredes que você escolheu. Se você quer pagar 9, eu tenho uma opção mais barata aqui e etc. Aí ela ficou muito brava. Não, mas eu quero aquele. Então, aquele custa 10 mil. Eu acho que isso que você está falando, Jaque, a gente não precisa se prostituir. Não. Eric, se eu olho alguém fazendo isso pra mim, eu falo assim: cara, não deve ser bom. Porque se tá chorando demais, se tá insistindo demais, se tá mendigando demais, é porque não é bom. Porque assim, a pessoa que é boa, ela se garante no mercado. Ela não precisa disso, entende? Ela não precisa ficar suplicando pra você comprar o produto dela. Aí eu falei assim: Sté, a Sté é minha vendedora, né? Eu falei assim: Sté, é o seguinte, você oferece o mais barato pra ela, se ela quiser, ok. Se ela não quiser, eu sinto muito. Eu vou perder essa venda, porque é o preço que é. Mas o que acontece? Dentro desse preço está incluso o salário e as comissões dos meus funcionários, está incluso a conta de luz, a conta de água, a conta de internet, está incluso o transporte para chegar até ela, está incluso a instalação. Então, assim, tem uma cadeia de pessoas e de coisas que a gente precisa pagar, e vocês sabem muito bem disso, porque vocês têm 1 milhão de milhões de despesas também, e que as pessoas precisam entender. Então, eu sempre falo que as pessoas, elas só vão entender quando elas forem empreendedoras. Sim, e aí eu acho que tem um ponto importante que você falou lá no começo, está incluso o risco do seu negócio. Sim. Porque você disse o seguinte: Jaque, ninguém coloca o instalador. Eu quis assumir esse risco. E você paga por esse risco. Porque se o seu instalador tá lá colocando papel de parede, e aí, sei lá, ele esbarra no ar-condicionado ou na televisão do cliente e estraga, quem vai pagar? O seu instalador? Sim. Não é você. Aí, se nessa hora você dá esse desconto a mais, e nessa... Porque assim, Eric, quando a gente dá o desconto, é nesse cliente que dá no nosso caso, é ali que a gente fura o cano. No seu caso, eu não sei. Fura o cano ou vem uma peça quebrada? É o papel que rasga. Sempre é no cliente que você dá o desconto a mais que acontece a merda, né? E eu acho que a gente sabe desde o começo, sabia? Sabe. Parece que tem gente que acredita em Deus, em energia, em sei lá o quê, mas parece que a gente sabe que vai dar problema. A gente sente que vai dar problema. Sim. Eu acho que todo empreendedor sabe disso. Todo. Não e adianta. aí a gente vai lá e mesmo assim a gente fala: não, vou fazer, vai. Vou fazer, vai. Às vezes é até um orgulho nosso ali, por orgulho, a gente não vou fazer. Mas eu acho que você fez a coisa certa. A gente não tem que fazer, não tem que se prostituir. E ela foi indicação de um cliente que foi super legal, que a casa dele ficou incrível, impecável e tal. Então, assim, ela já recebeu a indicação de que a empresa é boa, né? E foi por isso que ela quis também fechar com a gente. Bom, vamos ver, porque isso aconteceu hoje. Vamos ver se até amanhã... Se ela fechar, ok. Se não fechar, tá tudo bem também. Mas eu acho que é exatamente isso que a gente tem que pensar como empresário. Porque a gente tem o nosso preço, a gente tem os nossos riscos e a gente não pode dar um passo atrás e fazer o gosto do cliente. Sim. Porque aquela história de que o cliente tem sempre razão, isso também ficou lá na década de... Não. Se ele trabalha com papel de parede e já trabalhou ou sabe tudo sobre papel de parede e instalação, então ele tem razão. Agora, se não, ele não tem. Ele não tem. Ele tem razão no segmento dele. Sobre o que ele sabe, sobre o que ele estudou para isso. Exatamente. Tem razão onde escolher onde ele gasta o dinheiro dele. Isso é um terror para quem trabalha com obra. Porque com papel de parede, ainda não acontece tanto. Porque papel de parede não dá tanto problema. Agora, com obra... Então, né? E aí me diz uma coisa. Lá, né? Tá chegando. E aí me diz uma coisa. Já falando disso, você estava lá, lindo, pleno, maravilhoso, instalando papel de parede, sem tantos problemas. Aí, geminiano que você é, na vida tava feliz demais. Foi caçar problema. A formiguinha tá ali. A formiguinha tá ali.
aí. Ai, gente, eu fui caçar problema e dinheiro, né? Boa. Porque a obra é uma coisa muito boa. É, muito bom. E o Eric, ele falou pra mim, quando eu conheci ele disse, Jaque, eu quero um closet enorme, com tapete bem alto. Não vai demorar, viu, Jaque? Não vai demorar, não. Eu falei isso pra você há 2 anos atrás. Não vai demorar, não. Não vai demorar. Eu já tenho prazo pra mais 3 só. Aí, tá ótimo, vendo? Tá vendo? Então, daqui a pouco eu tô montando o closet dele. Amém. Quando eu entrar nesse closet, eu quero fazer igual aquele comercial da Heineken. E eu quero com LED dentro, hein? Boa. Com certeza. Só de pisar já vai acender tudo. Assim, eu adoro. Aí eu falo, LED é brega. Não é brega, não. LED é muito bom. Eu adoro. Muito bom, é verdade. Eu acho que dá outra cara. Bom, cada um tem um gosto, né? Foi atrás do dinheiro, tá certo. Mas, e aí? Me conta, o que é esse Como passo aí? Bom... Se bem que você já tinha ido atrás da arquitetura, né? Já, porque assim, às vezes tem para as coisas que eu faço, tem projeto de arquiteto. O arquiteto coloca papel de parede, piso vinílico e tal. Então, assim, eu já tinha aprendido na faculdade a ler planta, que não é uma coisa nada difícil, gente. Planta é um negócio super fácil. Desde que você entenda um pouquinhozinho de matemática para saber medidas, altura, largura. Né? Tem que ter uma noção. Noção de vista. Tipo, se você tá vendo de cima, de baixo, de frente, de trás. Ô, Eric, e mas de eu vou... espaço também, gente... Planta é fácil para quem consegue imaginar as coisas na cabeça, tá? Tem pessoas que não conseguem ter assim a noção espacial no cérebro. Então aí fica difícil. Então não trabalhe com obra, tá? Isso que eu você ia não tem falar. noção Vai espacial. para outro segmento. Pois é. Não dá. Eu já contratei ai, como é que é o nome? Daltônico. Nossa. Pra trabalhar com papel de parede? Pois é, tive que não pôde trabalhar com papel de parede. E ele não falou que ele era daltônico? Não sabia. Foi descobrir depois que foi trabalhar com cor. Puta merda. Aí imagina a pessoa vendendo. Então, aqui esse papel de parede ele é vermelho. Aí o cliente, não é laranja. Rosa. É laranja, marrom. Merda. Pois é. Aconteceu com verde e com azul. Aí eu falei, não é normal. Aí comecei a fazer pequenas pegadinhas, assim, pra descobrir. Falei assim, não é possível. Não sabe o que é verde e o que é azul? É daltônico. Gente. Meu Deus do céu. Não, aí não dá, né, gente? Não, aí não dá Pois mesmo. Aí não tem como. Eu falei assim, sinto muito. Não dá. Não tem como. Tá, mas você já tinha um pezinho ali na arquitetura e... Sim. Queria emoção na vida. Sim, tem um casal de amigos que trabalham com obra. E, assim, quando entrou a pandemia, eu morei na casa deles um mês, porque o meu apartamento onde eu moro hoje estava reformando. E, assim, eles trabalham com obra, eles têm uma empresa. E a gente conversava muito. Aí ela falava assim, a Mari falava assim, caraca, Zé, você entende muito de obra e tal, não sei o que, blá, blá. E eu sempre gostei. Eu sempre, eu não sei, lá se é dom, mas eu sempre gostei muito de obra. Ela falou assim, não, você tem que trabalhar com a gente, tem que trabalhar. Tanto que eu tô gerenciando uma obra para eles agora, de um apartamento que daqui a uns 2 meses já termina. E foi uma mega experiência, assim, né? Que eles me deram uma mega oportunidade de estar dentro de uma obra. E... Eu já participei de outras obras com as coisas da minha empresa, só que como a minha empresa trabalha com a finalização da obra, que é essa parte decorativa, então eu não peguei todo o processo. Entendi. Então eu tenho pego agora o processo de demolição, que é o processo inicial. Zero. Que é do zero. Então, gente, é muito bom. É muito legal, é muito gostoso. Gostou de sujar o sapato? Eu comprei uma botinha agora que nos Estados Unidos. Rosa, maravilhosa pra ir na obra. Isso que eu ia falar, eu quero só ver essa bota. Não, mentira, bota. Vai estar com frufruzinho atrás. Eu falei assim, eu quero ver o pedreiro que não vai me respeitar. Vai pra rua. Ele pisa e faz barulhinho. Acende a luz. Boa. Aí você tá pegando a obra, você pegou, nesse caso, lá do zero. Sim, tô com agora 3 obras que vão iniciar. Bom, uma já iniciou, que é essa que eu tô, e tem mais 2 obras que a gente tá iniciando do zero. Legal, hein? E aí, isso eu ainda não vou contar, mas como a gente conversou, eu tenho coisas na minha cabeça que eu acho que eu vou ser talvez a primeira pessoa que vai fazer. Mentira, não vai ser não. Eu acabei de lembrar de uma pessoa. Mas, bom, ela tem o jeito dela, eu tenho o meu jeito, mas eu tenho planos de como eu vou introduzir isso nas redes sociais, de como... Que legal. Então de novo fazendo coisa diferente. Gente, e é muito gostoso. É muito legal. Mas eu acho que tem que ter cada vez mais esse tipo de atitude, porque você vai acabar ajudando mais pessoas dessa forma. Sim. Porque a galera hoje, é muito arcaica, meu. Você Gente, é louco. Lá no escritório tem uma arquiteta que ela trabalha que ela faz a obra também do zero. E eu vejo que por exemplo, eu tenho regras. Então, assim, não adianta o cliente chegar lá no escritório que se ele estiver morando na casa, eu já não fecho. Ele não vai colocar tudo num quarto, vai continuar morando lá e minha equipe vai entrar. Não faço.
Mas vai perder, vou perder, mas eu não vou fazer. Por quê? Primeiro que ele não entende nada. E ele vai querer palpitar, ele vai querer ensinar e tal. Isso aí. Agora, assim, se tiver alguma dúvida referente, sei lá, aonde colocar a tomada que não está no projeto, ok. Aí a gente vai perguntar para ele junto com o arquiteto, mas senão eu não faço. E a outra coisa eu só faço prova com projeto executivo. Certo. E eu acho até legal a gente falar, porque muita gente pergunta o que é projeto executivo. Então, o projeto executivo é como se fosse um mapa da obra. Então, assim, vai ter tudo. Vai ter especificado onde é o cano, onde é o fio, o que tem que fazer. Todo especificado nesse projeto que é o arquiteto que faz. Que eu acho super legal. Porque aí o pedreiro, o gesseiro, você não precisa ficar ligando para o cliente perguntando... E o cliente nunca sabe. Onde vai isso? Sim. Onde vai aquilo? Não tem como ele saber. Sim, o cliente nunca sabe. A gente está participando, meio que por fora, assim, porque a gente está fazendo a parte da marcenaria, de uma obra onde eles iniciaram do zero, da quebração ao que você faz, até agora. Eles estão mais ou menos uns 8 meses sem projeto. De obra ou de marcenaria? De obra. Ai, gente, não se faz. Eles estão com 3 páginas de projeto, que é a mesma que eu recebi para fazer orçamento de marcenaria, para você ter uma noção da bagunça 3 páginas. que é. 3 páginas. É tipo assim, só tem o desenho, então, Só tem o desenho, assim, chapado de alguns ambientes. Para você ter uma noção da bagunça que tá esse mercado. E depois eu te conto da onde é essa obra. Tá. Então, é um negócio assim... Então, realmente, eu acho que você se posicionando assim, você, na realidade, educa o seu cliente. É isso, por isso que eu falei que você vai conseguir dessa forma, que se você vai entrar nessa parte da rede social, você vai ajudar muita gente aí que não tem noção nenhuma do que está acontecendo. E a maioria das pessoas não tem. E isso é porque tinha uma arquiteta tocando o projeto, essa arquiteta saiu do jogo, entrou uma outra. Acontece muito. E, cara, essa outra não fez nada. Sim. Tá 6 meses lá e não fez projeto nenhum. Sim. Então você imagina que rolo que é. Então, essa obra que já está rolando, que eu estou fazendo, aconteceu isso. Os clientes tiraram essa arquiteta de campo e colocaram outra, do tipo... E assim, tá rolando tudo super bem, mas acontece bastante. Tipo, a arquiteta vê que não vai dar conta, enfim, o engenheiro... Tem que ter projeto. Tem que ter projeto, não adianta. E eu falo assim, Eric, mas eu comprei um apartamento agora que eu financei em 30 anos, tem 40 metros quadrados, 44, pequenininho. O meu, o outro meu, que tem 33. Eu fiz o projeto. Por quê? Porque, gente, se eu vender, isso valoriza. Se eu quiser morar lá um dia, eu sei onde passa cada cano, o que tem de elétrica, onde tem cada tomada, qual é 220, qual que não é, onde cabe a marcenaria, como a porta da marcenaria abre a porta, tipo, para onde ela pode abrir, o que eu posso demolir, o que eu posso construir. Então, assim, vale o investimento. Eu acho que ter um projeto executivo de um arquiteto bom, da sua confiança, vale o investimento. E eu acho que mais importante do que o projeto em si é você estar posicionando a sua empresa no mercado. Sim. Você está dizendo assim, eu sou a empresa que trabalho de X maneira. Para você ser o meu cliente, você tem que se enquadrar na minha forma. Eu acho que a gente, enquanto empresário, tem que ser assim. Você posiciona a sua empresa no mercado e o cliente diz se ele tem razão e ele escolhe se ele quer trabalhar da sua maneira ou não. E se ele não entrar nesse seu processo... Porque eu acho que tem muitos empresários, e aí tanto de marcenaria quanto de obra, do mercado da construção, assim, no geral, que a empresa dele não tem regra. Sim. A empresa dele não sabe para onde vai, a empresa dele não... E aí, o cliente entra de qualquer jeito, sai de qualquer jeito. Fica uma bagunça, ele atende todo mundo, quem coloca a regra na empresa dele é o cliente. Então, assim, esse cliente coloca uma regra, o outro cliente coloca outra regra, o outro coloca uma regra, e não tem regra. E aí vira uma bagunça, e é por isso que o nosso setor da construção, às vezes, fica todo desorganizado, fica todo bagunçado. Vira um barco à deriva aí, né? E é isso, assim. Uma outra coisa que a gente tem visto bastante é que, depois da pandemia, todo mundo que ficou... Qualquer homem que ficou desempregado virou pedreiro. Então, assim, gente, isso no futuro vai mostrar. Você vai ter problema de infiltração, você vai ter problema elétrico, você vai ter problema... Então, assim, qualquer um virou agora pedreiro. Então, assim, você tem que ter uma equipe de confiança, gente, porque mexer com a casa da pessoa é mexer com o sonho dela. Né? E com o abrigo dela, com o lugar onde ela, enfim, que ela vive.
Então, assim, é complicado. Eu acho que, só antes de você, eu acho que não é um problema a pessoa que está ali parada querer fazer algo novo, querer aprender uma coisa nova. O problema é que você tem que se especializar. Sim. Você só não pode fazer de qualquer jeito. Porque é isso que eu ia falar. É uma questão de risco também, É uma questão né? de risco. Sim. Você está mexendo, além do dinheiro da pessoa, é o que o Eric falou, você está mexendo com o sonho da pessoa. A pessoa está investindo para aquilo. Então tem que tomar muito cuidado. E você mora ali, você tem uma criança, aí cai um revestimento, cai um me móvel, cai um chuveiro pega fogo, Meu, não sei. Solta o gesso do teto. Pode- lá, Gente, Pode- tem tantas histórias. Tem tantas histórias. Tem muita coisa. Eu acho que eu tenho certeza. Porque assim, ó, toda obra vai dar problema, tá? Não existe alguma. Não existe E obra se alguém que não vai falar dar. isso é porque tá mentindo. Gente, não adianta. Mas não, nosso trabalho não é perfeito. Vai dar problema. Não tem como. Então, assim, essa obra que a gente vai iniciar quinta-feira agora é um apartamento nos Jardins de 125 metros quadrados e o condomínio não tem a planta do condomínio. Então, assim, então claro que a gente sabia disso, então a gente coloca isso no valor. Mas, por exemplo, lá só tem um ponto de gás, que é o ponto que alimenta o cooktop. E lá os chuveiros vão ser a gás. Então, pelo menos a gente vai precisar descobrir aonde passa esse duto a gás na parede para poder fazer a ligação para os chuveiros, para onde precisar fazer. A gente não sabe onde passa cano de água. Então, assim, quando precisar fazer alguma coisa hidráulica, vai precisar, porque vai mudar completamente o apartamento, vai quebrar o apartamento inteiro, praticamente. Vai ser isso aí, vai deixar Vai ter que descobrir aonde é o apartamento. E o arquiteto, eu acho assim que, às vezes, o arquiteto ele precisa se ligar também nas disponibilidades do apartamento. Porque aí ele faz um projeto incrível que não cabe lá. Que não funciona. Às vezes não é nem que não funciona, porque não tem como. Do tipo, vamos supor, e se nesse condomínio eu não posso puxar pontos de gás para o chuveiro? Não vai ser chuveiro a gás. Aí vai ser elétrico e vai ter que ser vai ter que mudar o projeto. Vai ter que mudar o projeto. Então, assim, isso é uma pequena coisa, porque eu já vi assim. Apesar de começar com essas coisas de obra, mas por conta dos papéis de parede e tal, eu já vi coisas absurdas. Eu já vi, assim, projeto de gente milionária que a gente foi fazer um lavabo, onde a arquiteta colocou a porta do móvel da marcenaria debaixo da pia para abrir, sendo que tinha uma privada na frente. Então, assim, eu pego direto. Então. Isso aí é normal chegar projeto para mim assim. Tanto projeto de alto padrão, quanto qualquer outro. Mas de gente milionária, a gente pensou que não, né? O quê? Nossa, gente. Mas eu vi, né? Então... Muita coisa. Então, assim, tem que... Assim, olha, às vezes passa mesmo despercebido. Pro arquiteto passa uma coisa ou outra despercebida, né? Mas é importante dar uma revisada. Aí o cliente não entende do projeto. Então, assim, senta, de repente, com alguém que sabe, ou com o próprio arquiteto, para dar uma olhada em tudo. Porque, assim, gente, só entregar também não funciona. Precisa ficar de olho. A gente tem conversado muito sobre você ter a humildade de trocar informação com outro profissional que sabe mais do que você. Sim. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer alguma coisa, o cliente chega em mim e fala assim, olha, aí na sua estante vai ter uma aplicação de papel de parede. Não vai ser você que vai aplicar, mas eu sei que você trabalha com papel de parede. E eu não tenho o contato da pessoa. Não me custa nada, Renato, fazer uma ligação para você e falar, Eric, me dá uma força aqui, a cliente vai aplicar papel de parede, como é que você sugere que eu faça esse fundo dessa estante? Não. Isso é o que mais acontece com papel de parede versus marcenaria. Principalmente quando a gente vai fazer, por exemplo, cabeceira de cama. Que é o que envolve papel de parede com marcenaria. Por quê? Ou a gente instala o papel de parede antes, depois vem o marceneiro e coloca, e aí fica com aquele acabamento infinito, que é o que eu acho mais bonito. Ou ele instala a cabeceira e a gente põe papel de parede, faz o acabamento também, vai ficar ótimo. Mas isso é muito interessante o que você está falando, Jaque. Eu acho que precisa se comunicar. Precisa, eu também acho. Principalmente marcenaria, que é algo que às vezes vai furar a parede para colocar uma coisa embutida e já tem um papel de parede e tal. Ou você vai colocar antes, vai colocar depois. E eu sempre falo, toda vez que tem projeto de marcenaria com papel de parede, eu falo, o seu marceneiro é bom? Porque se eu colocar um papel de parede aqui e ele rasgar depois, você vai ter que comprar outro. Se não tiver sobra, eu não consigo mandar o meu instalador vir aqui, você vai ter que comprar um outro rolo. Então, assim, sempre que envolve pedra, eu nem vou falar, porque pedra faz muita sujeira, nem não dá. Isso tem que ser muito antes. Pelo amor de Deus. Agora, marcenaria, que às vezes nem faz tanta sujeira assim, a gente sempre fala, se o marceneiro seu for bom, pode instalar papel de parede antes, que ele vem e não tem problema furar depois em cima do papel, tá tudo bem. Agora, assim, se ele for assim um descuidado, então é bom a gente colocar depois o papel de parede.
Mas dependendo do móvel, o acabamento fica mais bonito se colocar o papel primeiro. Se colocar o papel Sim. primeiro. E eu acho que na grande maioria, né? Porque o acabamento ele fica mais... É infinito, né? Aquela coisa O acabamento infinito, né? porque quando o papel entra por trás do móvel, você não sabe onde ele acaba. Então, eu acho Então, muito tá vendo? mais bonito. Aí é esse tipo de coisa, que se você tem Uma troca, né? uma troca de informação, você aprende com outro profissional. Sim. Agora, eu como projetista de móveis planejados, tenho a obrigação de saber essa informação? Não tenho. Mas não me custa diferencial. nada exatamente. Ir atrás da informação. É um diferencial. E quem ganha com isso é o cliente. Com certeza. O Ele cliente- não vai ter dor de cabeça nem com você, marceneiro, e nem comigo, papel de parede. E eu ganho É isso porque no próximo cliente eu tenho um diferencial a mais Sim. para dizer, para contar informação. história, para informação. Então eu acho que essa troca que muitas vezes não acontece. Acontece muito com o arquiteto, sim, porque às vezes ele não Até se porque ele vai gerenciar, né? mas eu acho que, normalmente. que acontece muito isso também entre os obreiros. Os obreiros do Senhor. Os obreiros do Senhor, que não querem ser humildes. O Senhor já dizia que a gente tem que ser humilde. É muito complicado, né? Quando a gente chega na obra, a parte de marcenaria e o pessoal tá fazendo obra ao mesmo tempo, eles às vezes não querem trocar informações. Às vezes o cara vira a cara, você fala, boa tarde, não sei o quê, vim fazer a medição aqui. O cara vira pra você e não tá nem aí o que você vai fazer. Isso é bem típico de prestador de serviço, a gente sabe disso. E eu sempre falo para as pessoas que são mais novas do que eu, tipo de 25 para baixo. Se você trabalhar com serviço no Brasil, você vai ganhar muito dinheiro no futuro. Vai. Porque nenhum jovem quer fazer nada. Isso. Então, a minha prima mais nova, ela fez um curso de costura agora. Eu falei assim, vai fundo. Vai fundo, porque você vai ganhar muito dinheiro. Porque, gente, daqui a 20 anos, não vai ter ninguém para fazer uma barra de calça. Não vai ter. Ninguém. Sapataria a gente não vê mais. Esquece. Não tem. Esquece. Pedreiro, é tudo senhor já. É muito difícil ter uma pessoa nova trabalhando como pedreiro, pintor, enfim. Você está Montador de certíssimo. móveis planejados. Não tem. Não tem. A gente Instalador de papel de procura. parede. Os meus é tudo novo, né? Tudo novo, então. Mas você grudou ali também. São de confiança. A gente já se conhece há muitos anos. São meus amigos também. Além de trabalharem comigo, são meus amigos. Então, entendeu? Fiquei nervoso. Problemas técnicos também. Não. Foi engraçado. Então, é isso. Cara, você é jovem, tá ouvindo esse podcast, se especializa em algo que geralmente uma pessoa mais velha faz. Porque você vai ganhar muito dinheiro. Aí eu tava conversando um dia desse com uns amigos e eu falei assim, cara, é engraçado porque a gente tem que continuar trabalhando, só que a gente agora tem que pensar nos robôs que vão cuidar da gente quando a gente for velho, porque a moçada não vai fazer nada, então quem vai fazer as coisas pra gente? Pois é. Cara, nós somos ferrados. Nós estamos ferrados. Somos ferrados, essa Pois é. palavra. Quando a gente tiver velho, a gente tá ferrado, Eric, é verdade. Porque eu concordo sem pôr e tirar do que você disse. Eu fui no carnaval agora, no Camarote Brahma, nunca tinha ido no carnaval. E aí eu percebi que agora, eu não sei se sempre teve, tá? Mas é uma coisa que eu tava conversando com o pessoal que foi comigo, que agora tem a ala das crianças. Porque eu percebi que tem muita gente de idade no carnaval. Gente, eu nunca saí como é que é o nome? No AMB. Certo. Na Sapucaí, no AMB. Eu vi que tem muita gente, assim, acima dos 40, 50. Aí eu fiquei pensando, gente, será que o carnaval é uma coisa também que vai diminuir com o tempo? Os jovens não querem mais, porque eu não sei, eu acho que você paga e eles te dão a roupa e você desfila, né? Mas tem uma mega produção por trás daquilo, assim. Eu achei maravilhoso, nunca tinha ido, achei maravilhoso, mas eu achei que tem muita gente muito mais velha no desfilando. E eu acho que é por isso até, eu acho que a parte da música, eles já sacaram o que está acontecendo e eles estão fazendo essa ideia de retrô, sabe? Essas músicas, pegando essas músicas dos anos 90, anos 2000 e a gente fica escutando cada vez mais. Por quê? Essa galera tá consumindo. E eu acho que o carnaval, ele entra numa questão de tradição que você tem todo um contexto por trás do carnaval. Porque o carnaval não é só você escutar música e sair dançando lá. Sim. Você tem que se Tem uma preparar história. um ano e você tem que se preparar um ano inteiro. Você tem que acompanhar a sua escola de samba o ano inteiro. Você tem que ensaiar o ano inteiro. Você tem que Fora que tem a custo, questão história da Aí você da escola. imagina os jovens de hoje em dia fazendo tudo isso. Só a preguiça que eles têm. Eu morro de vontade, só de saber que tem que ser um ano inteiro eu já não quero mais. A preguiça, tá vendo?
Então, é isso. Tipo, as pessoas não querem ter trabalho. Não. Então, assim, eu sempre falo lá no meu Instagram, eu falo assim, que, gente, que por mais difícil que a política no Brasil seja difícil, a política no Brasil, aqui é o país da oportunidade. Quem quiser crescer, vai crescer. Porque não tem mão de obra. Não é bom. E quando tem, não é tão bom. É isso aí. Então, assim, quem é bom se destaca no mercado. É verdade. E o bom é você ser bom em uma coisa, fazer bem feito. Não é que você precisa ser extraordinário, não. É você ser bom. É engraçado, né? Porque a gente via muito essa frase, essas falas, né? Faz o básico ali, entrega e tá tudo certo. É o que o brasileiro gosta de fazer. A gente fazia isso. E realmente, se você fizer realmente só o básico, você já vai fazer diferente. Você já é o diferencial. Você já vai fazer diferente. Né? É triste demais. Sim. Demais. Sim. É triste demais, porque você pensa assim que hoje em dia, com tudo que a molecada tem, era pra eles estarem assim, tipo extraterrestre, né, em relação a gente. Até por conta do jeito que tá a internet, do jeito que tá a tecnologia. Né? A galera ela tá anos-luz na nossa frente. Então, extraterrestre na minha cabeça. Eles... São outras profissões, né? São outras profissões. Então... Mas às vezes nem essas outras profissões também porque tem um monte de oportunidade no ramo digital e ninguém quer fazer. Sim, também. Não é? Então, por isso que nós, que somos empreendedores, a gente tem um desafio muito grande, que é a tal da mão de obra. Sim. Eu imagino você... hoje, assim, com essa questão de obras, por exemplo, para você conseguir formar a sua equipe que você confia... Nossa. É complicado. Demora. E outra coisa, às vezes você, Eric, conseguiria, por exemplo, gerenciar 5 obras. Sim. Só que você não tem 5 pedreiros, 5 pintores, 5 engenheiros, 5... Seria sensacional, né, Eric? Seria maravilhoso, né? Pegar 5 obras simultâneas ali, né? Ia ser incrível. Quanto mais dinheiro, melhor, gente. Só vejo cifrões, assim. Vai dar problema? Vai, mas dinheiro também vai entrar. É então ótimo. Tá ótimo. E aí, isso é triste demais. Porque Nossa. aqui, por exemplo, pra gente... A gente já teve essa conversa com o Eric também. Eu lembro de você falando que você queria instalar mais papel de paredes e você não tem instalador. Não tem instalador de confiança. Porque instalador tem bastante até. Sim. Mas eu já tive problema de instalador... roubar o papel e não atender. Nossa. Já tive problema do instalador, tipo, instalar de qualquer jeito para ir embora rápido. Já tive problema com o instalador assim, sem educação, que entra, que colocou tipo, a mochila suja em cima da cama da pessoa. Nossa. Entendeu? Então esses assim eu não dou chance. Não vai ficar comigo. Tá certo. Não vai aprender a trabalhar dá. E é isso. Mas tem muita gente sem noção no mercado. Sim, e a gente aqui, a gente passa pelo mesmo problema. Porque assim, igual você, a gente vende um produto que tem um ticket alto. Sim. Começa por aí. Sim. Então você vende um ticket alto, o cliente já exige mais. Sim. E aí você chega na casa do cliente, como a gente cria uma conexão com o cliente acha que o seu montador é como se fosse você lá na frente dele, né? O seu montador, o seu instalador, é como se fosse uma extensão sua lá na casa dele. E aí ele abre a porta confiando totalmente. Então você não pode colocar qualquer pessoa. Não dá. É isso mesmo. É praticamente um espelho teu lá, né? Então não tem como você colocar de qualquer jeito. Queima a nossa empresa, né? Queima a nossa empresa. A gente teve uma experiência muito negativa também com uma pessoa de montagem que a gente colocou. Ainda bem assim que a gente rapidamente conseguiu resolver. Praticamente no segundo dia de obra. A gente já percebeu o problema, já resolveu, trocou a peça, trocou a pessoa. Sim. Mas assim, traumatizou de uma maneira que não dá pra brincar. Eu acho legal a gente poder falar dessas coisas que acontecem. Porque as pessoas querem parecer perfeitas. Então, assim, a gente reúne a galera do ai, não, comigo nunca aconteceu nada. Porque esse podcast vai chegar em muita gente. Vai. Então, como eu não vou falar que já aconteceram coisas na minha caminhada, na caminhada de vocês também. Não, tem que ser falado sim. Pra gente poder falar com que outras pessoas vejam que elas vão errar também, que pode acontecer, que tem que ficar de olho com quem você contrata. Então, eu acho bem legal. Gente, dá problema sempre mesmo. Não existe empresa perfeita. Não. É isso. Eu acho que a questão é como você, empresário, se posiciona quando acontece o problema. Sim. Porque o que não dá, Eric, é pra... Por exemplo, o seu instalador colocou a mochila em cima da cama, a cliente ligar pra você e você não atender. Sim. E você Ou não você olhar responder. aquilo e falar, puta, não posso
O que eu vou fazer? Gente, E você nunca mais Imagina você respondeu. olhar pro celular e falar, o que eu vou fazer agora? Sim. Não, você tem que ter uma solução ali na hora. E ignorar. E falar, não, ela já pagou, agora não me interessa mais. Sim, Não, nossa, tem muito isso. a gente não pode se posicionar assim. Você Sim. tem que dar um retorno, você tem que responder, você tem... Então, eu acho que é isso que o empresário tem que ter na cabeça. O problema vai existir. Ponto. A questão é como eu... resolvo. Exatamente. Como eu vou me posicionar, como eu vou resolver Além o problema. de como, o quanto tempo você demora para resolver aquilo. Sim, porque isso é muito também. importante. Você não deixar o cliente ali esperando para resolução, porque, cara, eu mesmo, eu odeio quando eu tenho uma coisa, pergunto uma coisa e demora para me responder, sabe? Nossa, Tipo assim, de você ligar numa empresa, cara, e aí fica aquele tempo. Ou você mandou uma mensagem num banco e fica aquele tempo demorando para responder. Cara, isso é chato demais. Eu não consigo dá. também. Não dá. A Stack trabalha comigo há um tempo. Toda vez que entra um funcionário novo, ela fala assim, quando o Eric mandar mensagem, para tudo que você estiver fazendo e responde na hora. Tá vendo? Nossa, ele é um bruxo. Não, gente. É que se eu tô mandando é porque precisa ser resolvido na hora. Então, então a gente já tem essa regra, assim. Se eu mando mensagem, já para o que tá fazendo. A única coisa que eu falo assim, só não se for o atendimento presencial, não para o atendimento presencial para me atender. Aí não tem problema. Claro. Então, tanto que se eu mando mensagem, eu sei que tá demorando para responder, é que eu sei que tem gente lá na loja. E tá tudo bem. Mas eu também não aguento. Gente, negócio de demorar para responder. Isso também foi um problema no começo da design, porque o nosso canal de vendas é o Instagram e o WhatsApp. Então, por exemplo, de domingo para segunda, que domingo a gente não trabalha e não atende, a gente chega na segunda e tá lotado de mensagem. Nossa. Então aí a gente força-tarefa pra galera responder tudo, pra não deixar ninguém esperando demais, porque já esperou o domingo. Sim. Né? E, enfim, então eu também sou assim, não gosto que demore pra responder. Responde o mais rápido possível. aliás, falando na Esther, a pepita de ouro da sua empresa, né? Ela é muito Nossa, boa. demais. Nossa, gente, Demais. vendedora ali, Master. adoro uma meta. Sim. Eu gosto de vendedor assim, Eric. Eu gosto de vendedor assim, quando você bota a meta e ela vai lá e fala, vou bater essa meta. E uma outra coisa que eu aprendi também nessa coisa do empreendedorismo é o negócio do feedback. Nossa. Funcionário não pode ficar sem feedback. Gente, eu odeio dar feedback. Eu odeio ter que sentar com o funcionário para falar o positivo, o negativo, mas é necessário. Não tem como. Não muda o atendimento, não muda a empresa se você não sentar uma vez por mês, pelo menos, com o seu funcionário e passar o feedback para ele. Precisa melhorar isso, precisa fazer isso, é isso que eu espero. E assim, É porque você é aquele chefe que você só gosta de ser fofinho, né? Você só gosta do lado, assim, mais social. Não sei, hein? Não? Ou você gosta de ser um ruim só? Não, Ou você não queria nem saber disso, queria só ficar com a parte de tocar a obra? Se desse, eu só queria o dinheiro no meu bolso e não ter que falar nada. Investidor anjo. Tipo assim, só passa o dinheiro, tá? Não, mas eu sei que não funciona assim, então, mas se pudesse ser, ótimo. Entendi. Mas eu tenho ficado cada vez mais exigente, assim. Justamente porque eu quero um melhor atendimento, eu quero a melhor administração, eu quero... Enfim, então eu pego no pé. Gente, você não outra coisa que é muito errado também. Tem funcionário que depois de um tempo ele acha que ele é o dono. Ele acha que ele é o dono da empresa. Tá errado. Você é o dono da empresa. Sim. E outra, todo mundo é substituível. Eu já fui mandado embora várias vezes. Todo mundo é substituível. Então, assim, um exemplo, sei lá, a Esté é maravilhosa, ela pode ser substituída. Sim. Né? Então, Pode aparecer outra Esté, né? pode aparecer outra Esté. E tem. Né? Sim. Sim. Então, assim, eu tenho uma comunicação super aberta eu falo com o pessoal da empresa, a gente conversa bastante e tal, mas que as pessoas precisam entender que elas precisam fazer o papel dela, que elas precisam entregar para aquilo que elas estão recebendo e também uma dica que eu dou sempre para eles, gente, não adianta você pensar na empresa só quando você está na empresa, porque as melhores ideias não vão vir quando você está trabalhando, são em casa. Então, assim, por exemplo, eu falo para o vendedor, nós somos vendedores, a gente faz o nosso salário. Né? Não adianta... quem é vendedor que trabalha com comissão, a gente faz o nosso salário. Então, assim, quais são as estratégias que vamos supor que eu trabalho para vocês, quais são as estratégias que eu, Eric, vou fazer para ganhar mais? Porque aí o Renato vai me pagar 5 mil por mês, vamos supor. Eu quero mais, eu não quero 5 mil. Bom, Sim. eu sou assim. Sim. Eu sei que tem gente que ganha R$500 por mês e tá feliz. Mas aí é o espírito vendedor, né? Não, aí que tá. Eu acho que não é o espírito vendedor. Não, eu é acho que é o empreendedor. espírito empreendedor. Eu acho que ele falando eu ali. acho que junta. E aí eu tô aqui, gente, Porque é eu sou incrível. muito isso, porque eu não aguento, cara. mas aí que tá. A gente sofre muito, quem tem esse espírito empreendedor, porque a gente quer que
todo funcionário seja o funcionário igual, né? que a gente foi. Sim. Porque a gente um dia foi funcionário. Sim. E quando a gente era funcionário, a gente se comportava como dono da empresa. Sim. Não é? Não é? É. A gente queria abrir a empresa. Mas- Tipo assim, a gente queria que a empresa fosse pra frente. A gente Sim. queria que a empresa melhorasse. A gente ficava pensando em como fazer a muitas coisa. vezes, nós dois que trabalhamos bastante tempo junto em algumas lojas, muitas vezes a gente queria melhor do que o dono. o próprio dono. É. Mas é até difícil, viu? Para às vezes a gente como dono, às vezes a gente ouvir uma ideia de uma pessoa de baixo e colocar em prática. Eu sou bastante aberto a isso, mas eu tenho algumas convicções minhas também do que eu acho que vai funcionar, do que não. A Jaque falou um ponto. Eu queria tanto falar sobre isso. Você acabou de falar, Jaque. Já me perdi. Peraí, você estava falando sobre... Eu estava falando funcionário? sobre a gente, às vezes, sobre a gente ter Tô perdido. a visão de dono, a gente sendo Sim, funcionário. era isso mesmo. Porque assim, em vários empregos eu não tinha essa visão, tá, Jaque? Não vou mentir. Eu sei que eu fui um péssimo funcionário em algumas empresas. Mas eu lembro, assim, perfeitamente eu vou dar um exemplo do meu primeiro emprego, assim, que eu me formei, que foi trabalhar com os tecidos. A minha chefe, ela me colocou eu carregava uma mala, pegava o táxi, ia para os estilistas famosos para mostrar os tecidos, né? A gente trabalhava com lãs importadas da Itália. E aí eu lembro que tinha uma cliente, que inclusive ela é famosa, que ela é uma estilista renomada. E ela falou assim, Eric, ela é muito chata. Ela é muito chata. Nossa, eu não quero ir, vai você, porque não sei o que, blá, 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 blá. Gente, aí eu cheguei lá, a mulher me adorou. Nossa, quis ver tudo e não sei o que, e comprou e tal. E a minha chefe ficou muito, muito brava. Ela ficou brava não, ela ficou meio encucada. Tanto assim, gente, que ali eu entendi que eu queria ser vendedor. E ela ganhava a comissão das vendas que eu fazia, eu era estagiário. Eu acho que ela não gostou muito, que eu vendia muito. E eu fui mandado embora. Aí eu falei assim, mas eu tenho essa coisa da cabeça, porque quando a gente manda alguém embora, o funcionário, às vezes, ele fala assim, não, mas eu era perfeito. Nossa, mas por que me mandou embora? Sempre tem alguma coisa. Então, assim, eu acho que por conta do déficit de atenção e da dislexia, talvez em organizar as coisas, talvez isso tenha sido... Hoje eu enxergo que talvez isso tenha feito com que ela tivesse me mandado embora. Mas eu vendia muito. Nossa, para vender, eu sempre gostei de vender muito. Aí era um negócio de colocar na balança, né? Será que ela queria uma pessoa só para vendas ou uma pessoa mais ali na administração e vendas? E eu entendo, hoje em dia eu super entendo, eu fiquei muito chateado quando aconteceu na época, mas hoje em dia eu entendo ela perfeitamente. Eu com a experiência com o Renato, se eu tenho um vendedor que vende muito bem e ele tem essa tal desse negócio aí que vocês têm, eu contrato uma secretária para ele. Não é? Vai perder um vendedor que vende muito? Jamais. Exatamente. Não dá, porque hoje em dia já é difícil você achar alguém que queira encarar as vendas. Sim. Eu acredito de verdade que vai mudar isso, o pessoal tá começando a entender que vendas muda a vida. Eu tô vendo isso, parece que tá aparecendo, né? Eu não sei também, mas eu espero, tenho fé que vai mudar. E se não mudar, a gente tá aí, vamos ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. Vendedor a gente é. Quem quer ganhar dinheiro, vem com a gente. Quem não quer, fica aí também, que tá bom também. Não vou ficar insistindo, Continua não. aceitando comissão. Não vou ficar insistindo, não. Olha o déficit. Já foi. Já foi. Fiz você perder, né? Isso acontece comigo sempre também. Não, você tá pegando a doença do pode ficar Eric junto, hoje, né? velho. Gente Não dá. do céu, que confusão esse podcast Tá aqui, legal, viu? hein, gente? Polêmico. Pois segue aí. E agora me diz isso uma aí. coisa. Sucesso, suas empresas. Sucesso Amém. total. Demais. A gente demais. acompanha aí você já há quase 3 anos. Sim. E sucesso. A empresa de papel de parede, agora a empresa de obras e a empresa no ramo digital também. Como é que você, com essa dislexia, com esse TDAH... por isso que ele toca tudo. Como é que você consegue? Porque eu digo isso porque deve ter muito empresário aí, de repente, com essa coisa. Gente, hoje ele tá medicado, tá? Eu tô medicado. Ele tá medicado porque ele tá muito concentrado. Vocês não têm noção. Eu conheço, ele tá Eu medicado. estaria aqui assim... O que você falou? O que você falou, gente? Repete a pergunta de novo, por favor. Ele tá medicado. Eu não entendi. Como é que você fez? Porque não faz muito tempo que você foi diagnosticado. Não, acho que faz 1 ano. 1 ano? 1 ano, mais ou menos. E como é que foi, assim... Já que eu, de verdade, eu fui entender na terapia, então, assim, como que eu consegui fazer isso com essa doença, assim. Porque
Mas já que eu sempre tive muito dentro de mim que eu queria ganhar dinheiro. Eu já passei muita coisa com a família, enfim, coisas que eu passei no passado. E assim, eu lembro, assim, desde muito pequeno, eu sempre quis a minha independência, eu sempre quis ter o meu carro, eu sempre quis ter a minha casa, eu sempre quis viajar. Meu sonho era ir pra Disney. Eu tinha esse sonho, assim, desde novinho. Eu queria. E aí, quando isso... Realizou, né? Realizei. Isso até me fez, já que eu posso falar que não ser um funcionário tão bom, porque eu sempre quis ter o meu negócio. Só que eu não sabia como. E essa coisa nem o quê? E nem o quê. Então, assim, a galera às vezes me pergunta, Eric, mas... gente, eu demorei. Eu tenho amigos que se formaram comigo na faculdade, que com 21 anos, a gente se formou com 21. Todos eles já estavam trabalhando, já estavam ganhando, sei lá, 5, 10, 15 mil reais por mês. No primeiro ano, eu assim... Gente, meu primeiro emprego, eu lembro até hoje, eu ganhava R$256 por mês. Que foi o emprego que eu fui pedir para poder ganhar experiência. Tipo assim, eu ganhava só o dinheiro da condução e R$250, que era uma bolsa, um auxílio. Entendi. E tipo assim, vergonhoso. Mal dava pro seu McDonald's. Já, aqui posso te falar? Eu consegui com esse dinheiro comprar o Xbox, um videogame que eu queria. Nossa. Então assim, eu tinha que administrar muito, porque R$256 nunca foi nada. Sim. Hoje em dia é muito menos. Nossa, hoje em dia... Mas olha, e aí o que eu fazia? Eu dava aula de dança à noite, trabalhava de dia, eu sempre... Você nunca ficou parado? Nunca fiquei parado. E... Quando você era mais novo, você trabalhou também ou não? Tipo com teu pai, alguma coisa assim ou não? Não. Muito pouco. O meu sonho era dançar. Então eu tava sempre estudando isso. Legal. Nunca... Mas assim, eu sempre vi o meu pai... Gente, o meu pai, ele é comediante. Seu pai é um barato. Meu pai, pouco que eu vi seu pai, ele foi fazendo graça. Meu Deus do céu. O que eu percebi do meu pai, assim, porque tem... eu vou falar aqui, mas assim, o meu pai, eu lembro uma vez que meu pai estava atendendo uma pessoa e aí eu via que ele conversava, ele queria saber da vida da pessoa e a pessoa contava da vida, e eles trocavam figurinha e etc e tal. E aí eu lembro que meu pai, a mulher falou assim, você acha que esse óculos fica bom? Aí olha o que meu pai respondeu, gente. Só que assim, era brincadeira, tá? Sim. Não cancelem o meu pai. Ele falou assim, esse óculos só vai ficar bom pra você se você emagrecer. Não. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, não se faz isso, né? Isso foi há muitos anos, eu era pequeno. Só que meu pai encarou aquilo como uma brincadeira. Graças a Deus, a cliente encarou como uma brincadeira. Começou a rir e tal, não sei o que, blá, blá, blá. E eles trocaram um papo e ela comprou o óculos, vendeu e tudo mais. Que legal. Eu jamais faria isso. Não tem como. Não tem como. Mas eu penso que eu entendi aquilo do meu pai como entrar na vida dela, poder ser íntimo, brincar. A criar o rapport ali, né? Sim. Só um parênteses, meu pai é daltônico. Graças a Deus eu não sou. Já pensou? A Esté fala assim, gente, você vê cor até onde não tem. Porque, tipo, tem os tons de nude, os tons de bege. E eu consigo ver a diferença. O que tem mais composição de cinza, o que mais tem composição de bege, vermelho. Você briga com o Renato, porque ele não entende. Eu levado o Eric hoje, que hoje eu sofri. Nossa, eu adoro esse negócio da cor e tal. E então eu fui vendo como o meu pai vende, como a minha mãe também sempre trabalhou com meu pai, como a minha mãe vende. A minha mãe não é tão vendedora. Mas assim, o meu pai, gente, o meu pai é o meu exemplo, assim, dessa coisa de vendas. Legal. E aí, quando me perguntam, Eric, tem como aprender a vender ou tá no sangue? Sabe que eu não sei responder isso? Eu não sei. Eu acho que eu nasci com essa coisa, assim, das vendas. Eu lembro, assim, que uma vez, eu sempre fui, eu penso assim, eu tenho 1,75, pesava 20 quilos a menos. Eu era um palito. Então, assim, na escola eu era sempre o primeiro da fila, porque eu era magro e o menorzinho. E eu lembro uma vez que tinha 2 meninos querendo me bater na escola, nem lembro por quê, e eles queriam ir atrás da minha sala. Eu não lembro direito, mas eu falei com a sala inteira e fiz com que todos os meninos fossem me defender. Eu não aguento Então mais. veio 2 e aí veio 10 do meu lado. Aí os meninos saíram correndo. Vendedor. Aí eu falei assim, ué... Alguma coisa aqui, hein? Eu sou bom nisso. Eu não tenho força, eu não sou forte, mas eu... Então essas histórias me vêm hoje na cabeça, né? Do tipo, cara, já tinha alguma coisinha lá Você quando já era tinha criança. poder de convencimento. Sim. Tipo isso. Então eu fico... Eu não sei se isso nasceu comigo, eu acho. Então, por mais que você tivesse esse seu TDAH, tanto que eu fiz essa pergunta e você foi para outra coisa... Normal, gente. Como eu construí tudo, né? Você conseguiu construir tudo isso por causa dessa sua qualidade. Dessa sua outra qualidade. E eu também acho que, de repente, você não focar
no defeito. Sim, eu nem sabia que eu tinha. Aí que tá. Porque muitas vezes, e talvez o que a gente chama hoje de a galera do mimimi, hoje o pessoal foca muito No vitimismo. no problema. Isso. Eu sou coitado. Ai, eu tenho um TDAH. Nossa, Deus me livre. Deus me livre. Eu sou baixinha. Ai, eu sou Poderia muito bem alta. estar sentado lá e eu ficar de sou boa. careca. Nossa, eu não tenho eu paciência sou pra isso. magra, eu sou gorda. Eu sou... E aí eu acho que você não focou nisso. Como você mesmo me disse, eu nem percebia que eu tinha isso, nunca nem me disseram, ou sei lá o quê, e você explanou, você foi no que você era bom. Sim, eu nunca quis que alguém tivesse dó de mim. Imagina, jamais, de jeito nenhum. E eu passei poucas e boas quando eu comecei a empresa, assim. Poucas e boas. Coisas que me machucaram bastante, mas mesmo assim, falei, gente, não, isso aqui é o que eu gosto mesmo, eu vou fazer acontecer e gente, tive que fazer. Nossa, e não vou que legal. desistir. Sim, não vou desistir jamais. Gente, eu vou contar uma aqui, só pra gente fechar aqui esse quadro do TDAH. Eu estava lendo uma reportagem de um rapaz que passou lá no Instagram, do rapaz que esqueceu o carro e depois de 10 anos ele achou o carro. E aí eu comentei com o Eric. Falei, nossa, Eric, eu não acredito que alguém é capaz disso. Sim, eu também. Fui trabalhar. Mas eu ia fazer. Fui trabalhar de carro. Fui lá, dei a aula que precisava, tal, não sei o quê. E fui embora de ônibus. Morava super longe do trabalho. Cheguei em casa, assim... Fui me trocar. Eu nem lembrei do carro. Fui me trocar. Quando eu enfiei a mão no bolso... Tirou a chave do carro. Meu Deus. Nem existia Uber na época. Eu falei assim, meu Deus, eu tive que pegar o ônibus. E o carro não era meu, era dos meus pais. Tive que pegar o ônibus. E estacionamento do shopping, gente, esses dias. Fiz isso, Eric. Eu fiz isso faz o quê? 2 semanas. Não. Medicado, hein? Aí o que aconteceu? O Vicente tem um carro preto e o meu é o cinza. Eu esqueci que eu tava com o carro do Vicente. E cheguei no shopping, fui fazer minhas coisas e fiquei procurando carro cinza. Cinza, assim. Passei na frente do Vicente várias vezes. E o carro cinza, meu Deus. Aí gravei até um story, falei, gente, eu já chamei o guardinha, a gente não acha o carro tal cinza, não sei o que, blá, 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 não achava. Aí eu olhei a chave e vi que o chaveiro era diferente, que não era o meu, que o meu é o Coringa e o dele é o Robin. Aí eu falei, é porque eu tô com o carro do Vicente. Assim. Mas o guarda tava com você não, né? Aí eu falei assim, moço, me desculpa. Direto, gente, falei assim, desculpa, moço. Lembrei que eu tô com o carro preto. Nossa, me perdoa ter te feito procurar e tal, mas é que eu... Enfim, aí fui embora. Nossa, o cara deve ter ficado muito Nossa, puto. gente, mas eu já fiz poucas e boas. Tá vendo, poucas gente? e boas. Gente, é normal isso. Eu fiz isso também, então Vocês é normal. estão vendo, então... gente? Não adianta ficar olhando pro defeito de vocês. Não. Tem que focar na qualidade. É isso, pai. Não é, Eric? Você foca na qualidade e fica martelando na qualidade. Na O que é qualidade. defeito, esquece, porque aí... Isso, você foca naquilo que você é bom e vai naquilo que dá certo. Muita terapia, liga pro neurologista pra tiver que tomar um remédio, algum negócio igual eu. Vai que vai. Que mesmo tomando remédio... O problema é só com as pessoas que estão do seu lado, né? Porque elas sofrem. Ai, gente, minha mãe já chorava tanto quando eu era pequena, coitada. Mas você sabe que conhecer você e saber disso tudo em você me ajudou muito a entender o Renato. Ah, que bom. Fico Foi. bom. Ó, tá me devendo uma, hein? Tô devendo. Sério. Porque você começou a falar e você falou, Jaque, não sei o que, isso é uma doença. E é engraçado, porque às vezes, gente, eu fico conversando, eu e o Vicente, né? E fica nós dois, é difícil, né, Vicente? A Vicente é difícil, né? É difícil. Mas posso te falar também, Jaque? Tem muita gente agora que pegou a moda de falar que tem TDAH sem ter feito o diagnóstico. E assim, essa consulta do TDAH, quando eu fiz, a gente demorou 2 horas só de testes. Então, assim, é pra poder saber se você tem mesmo ou não, porque é um remédio forte até. Não, e não tem que tomar remédio se não precisar. Se não precisar, claro, sim. Não, porque tem todo os outros pontos negativos do remédio. Não gente, tem. E hoje em dia, com essa coisa da tecnologia também, da gente estar vivendo nessa loucura, é normal que você esqueça uma coisa ou outra. É que assim, o que acontecia comigo não era só esquecer uma coisa ou outra. Era a gente faz uma análise de vida onde essa doença só me traz ônus. Então, são só coisas ruins, né? Não tem nada de positivo. Então, assim, você tem... Sei lá, eu esqueço às vezes a porta aberta. Ok, esqueci a porta aberta. Mas o meu não. O meu tava fazendo perder cliente. O meu tava fazendo... estragando o meu relacionamento. Então, assim, é um negócio que precisa ser diagnosticado e medicado. Não tava conseguindo vir no podcast, porque eu não conseguia prestar atenção na conversa. Sim, pois é. Aí, tá fazendo stories aqui, ó. Aí daqui a pouco... O que eu tava falando mesmo? Sempre. Gente, deixa eu... Ó, marcar jantar não só pra parecer. você ver como é, a gente Aconteceu. marcou
ele aqui pra ele responder um negócio pros nossos seguidores sobre reforma. Até hoje ele não respondeu. Até hoje eu não respondi. Ele falou assim, eu vou voltar daqui a pouco pra responder. Cadê? Até hoje. Até hoje. Eric, um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. Nossa, Jaque. eu adorei o papo, meu. Tem que aprendeu. voltar depois que tiver O Sylvester. O Sylvester, né? Depois que tiver os dois, porque participação especial também tem que ter, né? Do isso aí, Sylvester, claro. que senão ele vai ficar com ciúmes. Lógico. E depois pra contar pra gente, né, como é que anda essas obras Pode aí, deixar. pra essa evolução aí na... Faremos muitas parcerias ainda. É isso aí. Com certeza. É Quero isso aí. você aqui também no Mercados Planejados, que você tem muito a agregar pra gente. Muito obrigado, gente, pelo Isso convite. aí. É um prazer. Admiro muito o trabalho de vocês. Legal. Bom, sou cliente e amigo, enfim. Com certeza. Sempre indico vocês, porque eu acho que a pontualidade do serviço de vocês, a qualidade, impecável. Gosto muito. A gente também. Legal. Aqui do lado de cá, a gente indica. só o Eric, velho. Papel de parede aqui é só o Eric. Agora a obra, né? Agora a obra também, mas com Com o projeto de arquiteto. o projeto de arquiteto. Amém. Exatamente. Gente, muito obrigada. Ai, é verdade. Ainda Nossa, bem que a gente olha, tem ainda o bem que tem o diretor. diretor. Valeu, diretor. Produção. Eric, deixa meu arroba. passa os seus dois arrobas, né? O arroba aqui pros Profissional, casais e o isso. arroba profissional. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, É tá? Na verdade, nada. tem a ver. Porque se um lado estiver bem, o outro vai rolar muito É. melhor. Mas o arroba profissional é Design Paper Home, né? Vai deixar escrito aí. E o meu pessoal é Eric Toledo Lima. Eric com C só. É isso aí. Mas esse pessoal dele também é profissional, E viu? é show de bola, viu? Mulherada, vai lá que vocês vão ajudar Pode o marido seguir. de vocês. E dá muita risada. É. Gente do céu. Aí, Eric, o Renato morre de rir Não também, aguento, viu? eu não aguento. Feliz. Que bom, que bom. É muito bom. Esse conteúdo é muito bom. E eu fico besta com a coragem que algumas pessoas têm de mandar algumas coisas pra você. Mas tem que falar mesmo. Até os homens, Não, viu? mas Os tem homens- uns lá que é demais, Não gente. sei não, Renato. Acho que você andou mandando umas Não, caixinhas lá. teve uma lá que não dava, não. Gente, vamos lá, viu? Vamos lá, dar uma olhada. Pesado. Muito obrigada, gente, Valeu, por galera. mais um podcast e até o Tchau, tchau. próximo Até o próximo. episódio. Obrigado. Tchau, tchau.